Dando início ao estudo de função, né, a gente viu anteriormente o que era uma função, e agora a gente vai estender o nosso estudo para os gráficos, né? Então, anteriormente a gente viu função de um modo geral, e as funções sempre tinham alguns elementos, né? Domínio, o contradomínio e também a lei de formação. A lei de formação. Algumas funções, vocês devem ter percebido, né? Que nesse tópico aqui sobre lei de formação, a gente tem algumas leis um pouco diferentes, né? Por exemplo, a gente tinha essas leis aqui, né? Aparecia nas questões funções com esse tipo de lei aqui, ó. Às vezes aparecia funções com esse tipo de lei. Só um exemplo, né? Eu sempre colocava as leis, mas eu nunca falava do que se tratava, né, aquela lei especificamente. A gente também tinha funções assim, né? Com o x aqui em cima. Pois bem, cada função dessa, cada lei de formação dessa, ela trata, né? Ela, de certa forma, ela deixa claro de que tipo de função a gente está tratando. Por exemplo, se na função a gente tiver esse termo aqui, ó, x ao quadrado, então a gente já sabe que a gente está falando de uma função que a gente chama de função quadrática. Certo? Então isso é uma função quadrática, quando tem esse termo aqui, x ao quadrado. Se na função o x estiver aqui em cima, né, ele está trabalhando aí como um expoente, né, a gente chama a função de função exponencial. Ok. E se a função ela tiver esse modelo aqui de cima, né, que no caso, nesse tipo de função aqui de cima, a gente só vai ter a letra x. Em geral, a letra x ela vai vir multiplicada por um número, que no caso aqui é 2, e somado ou subtraído com outro número, que no caso aqui é o 5. Então, sempre que você vê esse modelo aqui de função, a gente chama esse tipo de função aqui de função afim, né? Alguns locais tratam como função do primeiro grau. A função quadrática também, em alguns locais, trata como função do segundo grau, certo? Então, assim, função afim, ela sempre vai vir nesse formato aqui, ou seja, o x, vai aparecer o x sempre multiplicado por algum valor, seja positivo ou negativo esse valor, somado ou subtraído com outro valor. Então, na função afim vai existir uma multiplicação pelo x e uma soma ou uma subtração por um número, né, digamos assim. Então, hoje a gente vai estar interessado em construir gráficos de funções afins, né, desse tipo de função aí. Depois, a gente vai construir gráfico de funções quadráticas e de funções exponenciais. Só para deixar claro, nessas aulas de agora por diante, o domínio das nossas funções sempre vai ser os números reais, né? Ou seja, todos os números possíveis, seja racionais ou irracionais, e o contradomínio também sempre será os números reais, certo? A gente sabe que o domínio, quando a gente vai desenhar um gráfico, né, o que é que acontece? O domínio, ele representa um dos eixos, né? Quando a gente está desenhando um gráfico, o domínio, no caso, ele representa aí o eixo x. Então, o eixo x ele vai ser o conjunto dos números reais. Então, aqui é o eixo x. E o contradomínio, por sua vez, a gente coloca os valores de y, né? Certo? Que também vão ser os números reais. Só para deixar claro, esse y é a mesma coisa que o f de x. Sempre que você vê f de x, isso é a mesma coisa que y. Aqui, por exemplo, a gente tem f de x, f de x, f de x. Eu poderia escrever essas funções assim, ó. Y, no primeiro caso, né? Observando aqui o primeiro caso. Y é igual a 2 vezes x mais 5. É a mesma coisa de dizer que f de x é 2x mais 5. A de baixo eu poderia escrever, ao invés de colocar f de x como eu estou fazendo, eu posso colocar aqui y, né? Certo? Então, eu posso escrever y é igual a x ao quadrado mais 2x mais 3.
E na de baixo também posso trocar f de x por y e escrever 2 elevado a x mais 5. Então a gente tem sempre essa possibilidade. O f de x são os valores de y, né? Só para deixar mais claro aí para vocês. Beleza. Então outra coisa que eu posso falar aqui rapidinho, antes da gente ir para a parte do gráfico, é o seguinte. A gente desenha gráficos, né? Os gráficos de modo geral, deixa eu colocar aqui. Os gráficos, a gente desenha eles onde? Onde é que a gente faz gráficos na matemática? Em geral, a gente faz eles no plano, que a gente chama de plano cartesiano. Que é como eu já falei dos eixos x e y, né? Então, o plano cartesiano ele tem dois eixos, né? O eixo x e o eixo y. Lembrando que no nosso caso aqui, o eixo x vai ser o conjunto dos números reais e o eixo y vai representar o conjunto dos números reais também. No eixo x, o que é que a gente faz? A gente coloca os elementos do domínio, que é o domínio da função, e no eixo y ficam os elementos do contradomínio. Beleza? Então, é no plano cartesiano que a gente desenha os gráficos. O gráfico de uma função afim, que é essa primeira aqui, ela sempre vai ser do mesmo formato. Ela vai ter sempre o mesmo comportamento. Então, todos os gráficos de uma função afim, ó, quando eu for desenhar o gráfico da função afim, ele vai ser uma reta. Todos os gráficos de função afim é uma reta, certo? Então, por exemplo, o gráfico dessa função sempre vai ser algo mais ou menos assim, ó, uma reta, beleza? É lógico que quando eu for mudando esses valores aqui, ó, quando eu mudar, né, essa função ela pode acontecer mudanças, né? Ao invés de 2 aqui poderia ser 3 e ao invés de 5 poderia ser 6, por exemplo. Quando eu faço essas mudanças, é lógico que a reta não vai deixar de ser uma reta, mas vai ser uma reta em outro local, né? Digamos, mais ou menos por aqui, ó. Já vai mudando um pouquinho. A cada mudança que você faz, por exemplo, se eu trocar aqui, vamos lá, botar um número negativo, botar aqui menos 2 e outro número negativo aqui, 7. Então o gráfico ele já vai mudar muito, então já vai ser mais ou menos algo assim, ó. Mas mesmo com essas mudanças, ele não vai deixar de ser uma reta. Então todo gráfico de função afim é uma reta, certo? Se a gente for desenhar lá no futuro o gráfico de uma função quadrática, só para passar aqui rapidinho por cima, se no futuro a gente for desenhar o gráfico de uma função quadrática, deixa eu só achar aqui a cor ideal, pronto. Aqui, olhando para a função quadrática, que é essa daqui, né? Quando no futuro a gente for desenhar o gráfico de uma função quadrática, no plano cartesiano, todos os gráficos também vão ter um comportamento, né? Os gráficos das funções quadráticas, eles são uma parábola. A depender desses valores aqui, ó, que acompanham os x, né? A depender desses valores e desse aqui, né? Se eles são positivos, negativos e também se são maiores ou menores, essa parábola ela pode mudar o comportamento, mas não vai deixar de ser uma parábola, certo? E só para finalizar a parte inicial aqui, né? As funções exponenciais, né? Quando a gente vai desenhar o gráfico delas, no plano cartesiano, né? Lógico que eu estou fazendo aqui rapidinho. As funções exponenciais, geralmente, elas têm esse formato aqui, ó. Certo? Mas aí, quando a gente estiver falando mais especificamente, aí fica mais fácil de compreender essa parte. Então, beleza, vamos fazer aqui um exemplo, né? Fazer o gráfico de uma função afim. Vou colocar aqui o exemplo. A gente vai fazer o gráfico da seguinte função. Ó, y é igual a 2x mais 4, beleza? Veja que isso é uma função afim, por quê? Porque é uma função afim. Vamos tentar entender aqui de novo. É o seguinte, ó, uma função afim sempre vai ter o x ele é obrigatório. O x ele é a única coisa obrigatória na função afim. Vai vir o x, geralmente ele vem e ele sempre vai vir acompanhado de um número. Por exemplo, nesse caso ele está acompanhado do 2 em relação à multiplicação. Em relação à soma, ele está acompanhado aí de quem? Ele está acompanhado do mais 4, certo? Então, assim, função afim, ela é sempre desse jeito aí. Vai ter uma letra x, ela vai vir acompanhada por uma multiplicação, sempre. Vai ter um número multiplicando. E sempre vai ser somando ou subtraindo alguma coisa aqui no final.
Deixa eu dar outros modelos de funções afins aí, só para a gente situar no espaço aí, ó. Isso aqui é uma função afim, ó. Por quê? Porque é uma função afim. Porque está multiplicado por um valor, né? Olhando aí para o x, né? A gente está se orientando aí a partir do x, certo? Então veja que o x está multiplicado por um valor, que no caso é o menos 2, né? A gente sabe que quando tem um número e uma letra próxima, sempre tem uma multiplicação entre eles. E está somando ou subtraindo um outro número, que no caso aqui está subtraindo 4. Por exemplo, uma outra função, x mais 5. Ó, veja que o x está sendo multiplicado por alguma coisa. Embora eu não tenha colocado, a gente sabe que aqui sempre tem o número 1 quando a gente não coloca, né? O 1 ele não precisa aparecer. E está somado com 5. Um outro exemplo de função afim é esse aqui. Deixa eu colocar 3 vezes x. Então veja aí, o que está acontecendo com o x? Ele está multiplicado por alguma coisa? Sim, ele está multiplicado pelo 3. Ele está somado ou subtraído com alguma coisa? Aqui não aparece, mas a gente pode fazer o seguinte, ó, ele está somado com o zero, que o zero ele não precisa aparecer. Então, função afim sempre vão ser nesses formatos aí. Eu posso colocar uma infinidade aí, ó, de possibilidades. Ó. Deixa eu colocar um outro número aqui, ó, menos 5x mais 12, 12x menos 5 e assim sucessivamente. Então, assim, de modo geral, vou generalizar aqui função afim. Deixa eu apagar aqui esses exemplos, que eu vou precisar desse espaço para construir um gráfico. Então, de modo geral, uma função afim, ela sempre vai ser assim, ó, vai ter o x, que é por onde a gente se orienta, certo? Toda função afim vai ter o x. Se tiver x ao quadrado, é uma função afim? Não. Se você acrescenta um quadrado aqui em cima, ó, já vai deixar de ser uma função afim, porque já vai ser uma função quadrática, né? Então, assim, de modo geral, a função afim sempre vai ter um número aqui na frente do x. Sempre tem um número multiplicando o x, certo? Que eu estou chamando aqui de A só para exemplificar. Mas sempre vai ter aí um número multiplicando o x. E sempre vai ser somado ou subtraído com alguma coisa, com algum valor, que eu estou chamando aqui de b, certo? Então, função afim é isso. Sempre vai ter o x, que é por onde você se orienta. Esse x, ele vai estar sempre multiplicado por alguma coisa, certo? E somado ou subtraído com outra. Nesse caso aqui, como eu vou recapitular aqui para vocês, né? Tá tomando muito tempo essa definição, mas aqui nesse caso, ó, o 2 multiplica e o 4 soma. Então, multiplica, soma ou subtrai, beleza? Então, fica claro aí para vocês. Deixa eu só despoluir aqui um pouco, para poder dar continuidade à parte do gráfico. Então, vamos lá. Então, função afim, fica claro para vocês que é sempre isso aí, certo? E esse A aqui, ó, esse número que multiplica o x, ele é sempre diferente de zero. Por quê? Porque se ele for igual a zero, galera, vou deixar claro aqui, ó, esse número que multiplica o x, ele nunca vai ser zero. Por quê? Porque se for igual a zero, vamos colocar aqui uma função afim com o zero na frente do x. Se for igual a zero, deixa de ser uma função afim. Por quê? Quando a gente multiplica o x pelo zero, isso aqui vai dar zero. Né? Toda vez que a gente multiplica um número por zero, a gente sabe que o resultado é zero. Então, se a gente fizer uns cálculos aqui, ó, bem simples, né? Multiplicando x por zero, eu sei que vai dar zero, está somado com 3, então isso aqui vai dar 3. Então veja, será se isso é uma função afim? Não, porque a gente viu que as funções afins, elas obrigatoriamente elas precisam ter esse elemento x aqui, né? Então se não tem, ou seja, se a gente coloca o zero na frente, né? Como na frente é uma multiplicação, então deixa de ser uma função afim. Então, função afim ela é sempre assim, mas tem uma característica que o número que multiplica o x ele tem que ser diferente de zero, porque senão vai zerar o valor de x, e se não tem o x mais, quando a gente coloca o zero na frente dele, então deixa de ser uma função afim. Beleza, são muitas coisas, né, que a gente acaba tendo que falar para vocês antes de fazer o gráfico, mas vamos lá, fazer o gráfico dessa função, né? Logicamente, para fazer o gráfico de uma função, a gente precisa do plano cartesiano, né? Então, espero que todos já saibam um pouco sobre o plano cartesiano aí. Vou desenhar esse plano cartesiano aqui. A gente sabe que o plano cartesiano tem um eixo y.
Pronto. E também a gente tem um eixo X, né? Pronto, tá aí. Então tem um eixo X e tem um eixo Y. Vou colocar os nomes desses eixos aí. Então esse é o eixo X. E aqui é o eixo Y. Aí a gente sabe que no plano cartesiano a gente tem os valores, né? Que a gente coloca alguns valores, né? Aqui no encontro entre os eixos a gente sabe que aqui é 0. Aqui é 1, 2. A gente pode ir colocando tranquilamente. É lógico que entre 1 e 2 aqui eu poderia colocar 1,5, né? Por exemplo. Mas isso aqui não é útil. A gente só coloca, geralmente, os números naturais inteiros, né? Digamos assim. Então vamos lá. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na hora de vocês estarem fazendo o plano cartesiano, é bom que vocês façam sempre no mesmo espaçamento aí, beleza? Para não ficar desproporcional o gráfico. Aqui a gente coloca os números negativos, certo? Aqui é o menos 3, menos 4, menos 5. E aqui para cima, né, nos valores de y, a gente faz a mesma coisa que a gente fez em x. Coloca os valores aí, certo? Estou fazendo aqui calmamente para vocês pegarem a ideia sem ter nenhuma dificuldade depois. E aqui embaixo a gente coloca os números negativos. Pronto, aqui tá bom já é suficiente para a gente fazer o nosso gráfico. Então acontece o seguinte, o que é que a gente coloca no plano cartesiano? No plano cartesiano a gente coloca pontos, né? A gente sempre coloca pontos no plano cartesiano, certo? A gente coloca pontos. Os pontos no plano cartesiano, eles não são pontos que você chega e desenha somente assim, digamos assim, né? Eles precisam de coordenadas, né? Todos os pontos no plano cartesiano têm coordenadas. Tem a coordenada x, né? Um valor de x e tem um valor de y. Lógico, porque a gente tem um valor de x e tem um valor de y, né? Por causa disso, certo? Então, por exemplo, se eu quero botar no plano cartesiano, se eu quero colocar o ponto 3 e 4, por exemplo, então eu sei que o valor de x ele tem que ser 3 e o valor de y ele tem que ser 4. Então, como é que a gente desenharia esse ponto aqui? Primeiro você olha para o x, você vai lá no eixo x e localiza o 3, tá aqui. Depois você vai no eixo y e localiza o 4. Onde é que está o 4 no eixo y? Bem aqui. Aí você conecta os dois. Aí você conecta como se você estivesse desenhando um retângulo. Vou conectar aqui o 3 e o 4. Então aí eu desenho o ponto agora, eu posso desenhar no local certo, né? Então veja que esse é o ponto de coordenadas 3 e 4. Se eu fosse desenhar um outro ponto aqui, por exemplo, menos 2, menos 3. Aí a gente tem que fazer o mesmo procedimento. A gente tem que ir no eixo x localizar o menos 2, certo? Então venho aqui, ó, eu sei que no eixo x o menos 2 está aqui. E tenho que ir no eixo y e localizar o menos 3. Então vou lá no eixo y aqui, né? Localizo o menos 3. Então, deixa eu colocar aqui para cima. É só ligar os dois agora como se a gente estivesse desenhando um retângulo aí, ó. Pronto. Então esse é o ponto de coordenadas menos 2 e menos 3. Então é assim que a gente coloca pontos no plano cartesiano, certo? Só para vocês terem uma ideia. Então vamos lá, a gente vai construir o gráfico. Deixa eu apagar aqui essas coisas que eu adicionei só para situar vocês. Então a gente vai construir o gráfico de uma função afim, né? Eu disse para vocês que uma função afim, o gráfico dela é sempre uma reta, certo? Então, o gráfico de uma função afim, dessa função que eu coloquei aqui, ele sempre vai ser uma reta. Lógico que, a depender desses valores, como eu disse, essa reta ela vai estar em locais diferentes, né? Mas para a gente desenhar uma reta, pessoal, o que é que a gente precisa para desenhar uma reta em relação a pontos, né? Quantos pontos a gente precisa para a gente desenhar a reta dessa função aqui, especificamente, né? Por exemplo, se eu tiver um único ponto, deixa eu desenhar aqui esse ponto separado. Digamos que eu tenho um ponto aqui no plano cartesiano, né? Vamos lá, vou colocar aquele ponto que eu peguei, 3 e 4. Digamos que eu tenho esse ponto aqui. Será que com somente esse ponto, né, eu consigo determinar exatamente a reta que passa, né, que descreve essa lei aqui no plano cartesiano, né? Se eu consigo desenhar a reta específica dessa função aí,
Por exemplo, vou dar aqui vou tentar fazer isso, né? Digamos que eu tento passar a reta dessa função somente por esse ponto. Então, o que é que vai acontecer? Então, eu poderia passar uma reta aqui, ó, representando uma função. Tranquilo. Certo. Mas será se eu não poderia passar outra? Passando também por esse ponto. Deixa eu colocar aqui no lugar certo. Pronto. Então, veja aqui. Se eu tiver só um ponto, eu não consigo passar só uma reta, né? Eu consigo passar infinitas retas aí, ó. E como eu saberia qual dessas retas é o gráfico especificamente, né? Qual dessas retas é o gráfico especificamente dessa função? Como é que eu saberia disso? Então, assim, sempre que a gente tiver que construir o gráfico de uma reta, que seja uma reta no caso, que seja de uma função afim, a gente sempre vai precisar aí, pessoal, de pelo menos dois pontos. Porque imagina assim, ó, se eu tiver dois pontos, vou colocar aquele lá que eu tinha. Se eu tiver dois pontos, eu também consigo passar uma reta por esses dois pontos. Tranquilo. Deixa eu colocar aqui. Então aqui, por exemplo, essa reta aqui, passando por esses dois pontos aí. Se eu tentasse passar uma outra reta passando por esses dois pontos, eu faria uma coisa diferente ou igual ao que eu já fiz. Digamos aí que eu tento passar uma reta por esses dois pontos novamente, uma outra reta. Então eu vou lá, vou passar outra reta por esses dois pontos. Então veja que quando eu tento fazer isso, na verdade eu estou cobrindo o que eu já fiz anteriormente. Ó. Tá vendo? Não estou fazendo nada de diferente, estou só cobrindo o que eu já fiz. Então veja que quando eu tenho dois pontos, eu realmente determino uma única reta. Essa reta aqui ela é única, certo? Então veja que anteriormente, quando eu tinha um ponto, eu tinha infinitas retas. E qual delas ia ser o gráfico dessa função? Não, a gente não saberia determinar. Então, sim, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que sempre que a gente for construir o gráfico de uma função afim, sempre a gente vai precisar aí de dois pontos, certo? Então, o gráfico de função afim, a gente vai precisar de dois pontos, não tem como fugir disso. Porque com dois pontos a gente sempre determina uma única reta. Ó, dois pontos. Se eu tiver um ponto, eu não determino uma única reta, eu determino várias, ó, infinitas possibilidades. Se eu tiver três pontos, aí vai depender, eles têm que estar alinhados, né, para passar uma reta neles. Ó, aqui, por exemplo, eu poderia escolher esses dois e o outro ficaria de fora. Então, se eu tenho três pontos e quero desenhar uma reta, por exemplo, obrigatoriamente esses três pontos eles têm que estar alinhados. Em geral, isso não acontece, mas enfim. O que eu quero dizer para vocês é que sempre que a gente for construir gráfico de função afim, a gente vai precisar aí de dois pontos. Se a gente tiver os dois pontos, a gente faz o gráfico. Beleza? Porque o gráfico é uma reta e dois pontos determinam uma reta. Um só não determina uma reta, por um a gente passa várias, por dois, uma só, por três, aí depende se estão alinhados ou não, mas a gente não quer entrar nesse mérito, né? Então vamos lá. Deixa eu apagar toda essa poluição aqui e vamos começar como se a gente já soubesse disso que eu acabei de dizer e fosse desenhar o gráfico. Então, assim, quando a gente vai desenhar o gráfico de uma função afim, eu já estou demorando muito para construir esse gráfico, né? Vocês devem ter percebido, mas é porque tem muita coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Mas vamos lá, vou construir o gráfico da função. Então, existem dois métodos aí. Eu vou começar pelo método 1. Como é que a gente vai fazer no método 1? No método 1, você tem um poder de escolha. Você tem um poder de escolha do valor de x. Porque a gente sabe que o pontos, né? Voltando à ideia de pontos, a gente tem duas coordenadas, tem um valor para x e um valor para y. Então, inicialmente, nesse método 1, você vai ter direito a escolher dois valores para x, né? Então, você tem direito a escolher dois valores para x. Lembrando que são dois valores porque são dois pontos, né? Se a gente precisasse de três pontos, você escolheria três valores. Se a gente tivesse condições de construir o gráfico com um só ponto, você escolheria somente um valor. Então, vou colocar aqui uma tabelinha, ó. O valor de x e o valor de y. Aqui são os pontos, como está aqui. Ó. Estou colocando numa tabela. Ao invés de colocar aqui no parênteses, eu estou colocando numa tabela. Então, você tem direito a escolher dois valores para x. Essa escolha ela é arbitrária. Você pode escolher os que você quiser. Ó. Por exemplo, se você quiser escolher dois valores, vou escolher aqui o -3 e o 6. Você pode escolher esses dois valores sem problema nenhum.
Se você quiser escolher o 3 e o 7, você também pode escolher, fique à vontade. A escolha é sua. Eu, no meu problema, vou escolher aqui o valor 1 e o valor 2. Porque são números menores, consecutivos, né? Veja que um vem depois do outro, talvez fique mais fácil de desenhar. Eu vou escolher aqui o número 1 e o 2. Então, veja que eu escolhi o valor para x, o 1 e o 2. Fiz a escolha. Então, eu já cumpri essa parte aqui, ó. Escolhi o valor de x. Só que o valor de y você não pode escolher, né? O valor de y a gente calcula, certo? Então, a gente vai calcular y, né? A gente tem que calcular o valor de y, né? Então, como é que seria isso? Deixa eu só passar um pouquinho aqui, ó. Vamos olhar só para a nossa tabela agora. Minha função é essa daqui, ó. Se a gente olhar aqui o primeiro valor que a gente escolheu o valor 1. Então, você vai vir aqui, aquilo que a gente já fez muitas vezes, né? Você vai vir aqui no lugar do x e vai trocar esse valor de x por 1. Então, como é que vai ficar? No lugar do x, você vai colocar 1, porque é o valor que você escolheu. Se você tivesse escolhido o 3 aqui em cima, como isso, no caso eu escolhi 1, se tivesse escolhido o 3, você ia colocar o 3 aqui no lugar do x. E agora você faz o cálculo. Bem, quando x é 1, qual é o valor de y? Vocês observam que o cálculo aí dá 6, então aqui é 6. Quando o x ele for 2, né, deixa eu colocar aqui novamente a função. Quando o x for 2, que no caso é o valor aqui de baixo que eu escolhi, quanto é o valor de y? Bem, aí você vai fazer a mesma coisa. Você vem aqui no lugar de x e troca ele pelo valor que você escolheu aqui embaixo, que no caso é 2. E obviamente isso aqui vai dar 8, né? Então tá aí. Quando x ele é 1, o que é que acontece com y? Ele vale 6. E quando o x ele é 2, né? O y vale 8. Então a gente vai colocar esses pontos aqui, né? Que aqui são pontos, né? São pontos do plano cartesiano, né? 1, 6, 2, 8. Então a gente vai colocar esses dois pontos aí, né? No plano cartesiano e vai traçar uma reta pelos dois. E, consequentemente, a gente vai ter feito o gráfico dessa função aqui. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só adicionar mais um valor aqui que eu vou precisar. Pronto, deixa eu pegar aqui. Pronto, vamos fazer isso aí, ó. Vamos desenhar esses pontos no plano cartesiano. Quando x vale 1, né? Aqui, ó, quando x vale 1, o y vale 6. Então, eu vou vir aqui e vou fazer isso, ó. O x vale 1, o y vale 6. Eu tenho que ligar esses dois caras, ó. Como eu já fiz antes, eu já ensinei para vocês como colocar pontos no plano cartesiano. Quando o x vale 2, o y vale 8. Então, aqui 2 eu tenho que ligar com quem? Com 8. Pronto, aqui em cima. E quando eu faço isso, eu tenho dois pontos. Se eu tenho dois pontos, eu posso passar tranquilamente uma reta aí por esses dois pontos. E, consequentemente, eu vou ter descobrido o gráfico, né? Deixa eu só trocar a cor aqui. Pronto. Então, assim, deixa eu passar aqui a função. Pronto. Então, veja aqui, por esses dois pontos, eu consegui passar aí a reta, que realmente essa reta, deixa eu só prolongar ela. Pronto, deixa eu prolongar aqui essa reta. Pronto. Então, veja aí, galera. Essa reta, ela representa, né, o gráfico dessa função aqui. Especificamente dessa função. Se porventura a gente troca um desses valores, essa reta já vai mudar de local, certo? Vou só mostrar para vocês aqui num programa para vocês verem como isso acontece. Deixa eu ver se ele já está aberto aqui. Não está, deixa eu abrir ele aqui, ó. Só para vocês verem, né? De uma maneira mais rápida. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos lá. A função que eu tinha é essa daqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui, ó. 2x mais 4. Essa era a função que eu tinha lá, que eu coloquei e fiz o gráfico com vocês, certo? Então, esse é o gráfico lá daquela função. Veja aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, tirar essa parte aqui. Deixa eu colocar os números aqui que apareceram lá. Deixa aparecer o número 1 aqui, eu tenho que dar o zoom. Pronto. Então, o que é que acontece? Vocês devem observar aí, ó, olhando a malha, né? Se vocês olharem bem a malha aí, deixa eu
Deixa eu colocar aqui uma ferramenta de escrita, para ficar melhor. Pronto. Aqui, quando a gente olha a malha, veja lá na nossa função. O 1, ele estava ligado com quem? Com o 6, foi o que a gente viu. O 2, ele estava ligado com quem? A gente viu que era com o 8, ó, tá vendo? Ó? Que esses pontos, quando eu estou colocando, tá passando justamente onde eu fiz anteriormente. E que essa é a mesma reta que eu desenhei, né? Por exemplo, se eu tivesse feito o 3, com quem se ligaria o 3, né? Se eu tivesse feito o cálculo. A nossa função, ela é desse jeito aqui, ó. Se eu trocar o x por 3 aqui, né, no exemplo, quanto é que vai dar isso, né? Você sabe que isso aqui é 6, 6 mais 4, 10. Então, o y vale 10. Então, eu tenho que ligar aqui o 3 com o 10, ó. Veja que quando a gente liga o 3 com o 10, fica exatamente em cima da reta que a gente já tinha feito, ó. Qualquer ponto aqui que você quiser, por exemplo, se você quiser saber onde é que o número que fica entre o 2 e 3 e o 2, que é o 2,5, né? Se você quiser saber onde é que o 2,5 vai estar, você já sabe, ó. Vai ficar mais ou menos aqui no 9, beleza? Então, por mais que eu tenha usado só 2 pontos, todos os outros pontos que eu quiser aí sobre essa reta, né? Eles estão definidos. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu usei aqui a função, tudo bem que eu usei 2x mais 4. Ó, veja aí a escrita. Ó, f de x é igual a 2x mais 4. Se eu trocar qualquer um desses valores agora, prestem atenção. Eu vou trocar o valor lá do final, vou trocar o 4. Então, ao invés do 4, eu vou colocar um valor um pouco menor, vou colocar o 3. Então, veja aqui. Deixa eu plotar aqui o gráfico. Pronto. Vamos olhar aqui para o gráfico. O que é que aconteceu? O novo gráfico é o gráfico verde. Então, veja que o gráfico não deixou de ser uma reta. É uma reta ainda. Só que ele mudou de local. Ele não é mais o gráfico da função que a gente tinha feito anteriormente. Certo? Ele é um gráfico um pouco diferente. No sentido da posição e não no sentido do formato, do comportamento, etc. Se a gente trocar agora o valor que está aqui, no caso, que multiplica o x, o que acontece com o gráfico? Vou colocar aqui, ó, 3x mais 4. Vou trocar só o valor que multiplica o x. Pronto. O novo gráfico é o gráfico em azul. Então veja o que aconteceu. Veja que quando a gente muda qualquer coisinha, por menor que seja, então o gráfico ele muda também. Beleza? É isso que eu quero mostrar para vocês. Esse é o método 1. No método 1 você pode escolher os valores de x, que no caso são 2, porque a gente vai desenhar uma reta e a gente só precisa de 2 valores. Agora eu vou mostrar para vocês o método 2. O método 2, no método 2 você não precisa escolher, mas tem algumas particularidades, digamos assim. Em geral, o método 2 ele é mais útil, digamos assim, do que o método 1. Vamos lá para o método 2. Estou desenhando aqui o plano cartesiano, como vocês bem conhecem, né? Então, vou colocar aqui x e aqui y. No caso, pessoal, deixa eu só fazer uma coisa interessante aqui. Aqui é o plano cartesiano. Então, ao invés de eu ficar desenhando, vou fazer assim. Eu vou pegar aquele plano cartesiano lá do programa, que eu acho que é mais interessante do que eu ficar desenhando. Então, eu vou pegar aqui esse plano cartesiano. Deixa eu só limpar aqui. Vou pegar esse plano cartesiano para mim usar, que eu acho que é mais interessante. Pronto. Aí eu vou adicionar esse plano cartesiano lá, para eu usar ele. Ao invés de ter que desenhar, até porque fica até mais bonito, né, digamos assim. Vou adicionar aquele plano cartesiano aqui. Pronto. Beleza. Então eu trouxe aquele plano cartesiano para cá para eu poder desenhar em cima dele. A gente tem que fazer o gráfico aqui, ó, dessa função. 2 vezes x mais 4, certo? Só para lembrar vocês. Agora eu vou ensinar para vocês o segundo método, né, que eu vou chamar aqui de método 2.
No método 2, que a gente utiliza, você já ganha de graça um ponto, certo? Veja bem, só voltando aqui para recapitular. Quando a gente utilizou o método 1, a gente utilizou pontos quaisquer, né, de certa forma, né? Só que quando a gente for usar o método 2, a gente vai tentar descobrir esses pontos aqui, ó, onde ele corta o eixo Y, aqui onde ele passa em cima do eixo Y, lembrando que esse é o eixo Y, e também onde ele corta o eixo X, certo? Então, a gente vai precisar de dois pontos. E no método 2 a gente vai usar esses dois, que é onde ele corta o eixo X, que é aqui embaixo, ó, e também onde ele corta o eixo Y, que é aqui em cima. Então vão ser esses dois pontos que a gente vai usar, mas a gente precisa descobrir onde é que esse gráfico vai cortar, tanto o eixo Y quanto o eixo X, certo? Lembrando que eu estou tentando fazer esse gráfico aqui de novo sem conhecimento de nada, né? Como se eu estivesse fazendo ele do zero. Então, nesse método, você tem que descobrir, no método 2, né, onde ele corta X e onde ele corta Y, beleza? Então a gente vai fazer isso agora. Onde ele corta o valor de Y, galera, sempre vai ser aqui nesse cara, ó. Então, ele sempre vai cortar o valor de Y nesse valor que fica sobrando aí, né? Que no caso aqui, se a gente voltar naquele modelo genérico, seria aqui o valor de B, ó. Então o gráfico ele sempre vai cortar o eixo Y aqui no valor de B, que é esse valor que fica sobrando, que não está acompanhado do X, né? Que quem está acompanhado do X é o 2, beleza? Então isso sempre vai acontecer. Então aqui a gente já ganhou um dos pontos de graça, que é onde ele corta o eixo Y. Então, onde corta o eixo Y a gente já sabe que vai ser onde? Vai ser no 4, positivo, né? Então agora a gente vai aqui no gráfico, ó, a gente procura o eixo Y, que no caso a gente sabe que esse eixo aqui em pé, aí esse aqui é o eixo X, né? Certo? Então a gente já pode vir aqui no eixo Y e marcar o 4, porque eu sei que o gráfico ele vai passar por aqui, certo? Então já ganhei um ponto de graça. Agora a gente precisa descobrir onde ele corta o eixo X. Para descobrir onde ele corta o eixo X, é só a gente fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui a função aqui embaixo. A gente descobre onde ele corta o eixo X dizendo que Y é zero. Até se você olhar aqui o gráfico, ó, vamos voltar. A gente de certa forma já sabe onde ele vai cortar o eixo X, né? Ele corta o X aqui no menos 2. Se a gente for procurar o Y aqui nesse ponto menos 2, quanto é o valor de Y nesse ponto menos 2? Ó, se a gente for procurar o Y, né? Quando a gente vai procurar o Y, a gente tem que vir na direção dessa reta aqui, né? Que é a reta do eixo Y. Então a gente vem procurando o Y aqui em cima do menos 2, ó. Então tá indo para onde? Ó? Tá indo para zero, certo? Então onde ele corta o eixo X? O Y vale zero. E se a gente quer descobrir onde ele corta o eixo Y, então quem vai valer zero é o X, né? Certo? Então vamos lá. Então aqui no lugar de Y a gente troca por zero, porque onde corta o eixo X, o valor de Y é zero. Então é igual a... Deixa eu colocar na mesma cor para não confundir vocês. Então aqui é igual a 2 vezes x mais 4. Aí, se a gente quer descobrir o valor de x, a gente tem que, né, isolar o x. Ou seja, a gente tem que tirar todo mundo de perto do x. Né, tirar o 4 e o 2 de perto do x. Só que eu tenho que tirar esses valores de perto de x respeitando a matemática, né? Por exemplo, aqui, quando eu tirar o 4 de perto do x, né, eu tenho que passar ele para cá. Tá somando, eu tenho que passar subtraindo, né? Eu vou passar o 4 para cá, beleza? E desse lado aqui vai sobrar só o 2x. Esse 2, quando eu for passar ele para o outro lado, né? Tirar ele de perto do x, como aqui está multiplicando, a gente vai passar o 2 como? Dividindo. E aqui vai sobrar só o x, né? Então aqui a gente sabe que o 2 é positivo, faz um jogo de sinal, menos com mais vai dar menos. 4 dividido por 2, isso dá 2. Então o valor de x é menos 2. Então a gente já pode vir aqui no gráfico, ó. Eu já sei que onde ele corta o valor de x vai ser aqui, ó, no menos 2. Já posso marcar. Como eu tenho os dois pontos, eu já posso fazer a reta passando por esses dois pontos aí, ó. Pronto. Então essa é a reta, é o gráfico da função, certo? Então, nesse gráfico eu usei os dois pontos, onde ele corta o eixo x e onde ele corta o eixo y, né? Certo? Então a gente sempre vai usar esses dois pontos nesse método aí, onde corta o eixo x e onde corta o eixo y. Beleza? Então, esses são os dois métodos. Deixa eu só fazer de uma forma mais rápida uma outra função aqui. Então, vamos lá. Como seria depois que a gente já sabe essas técnicas? Então, digamos aí que eu tenho que fazer o gráfico dessa função aqui, ó.
Digamos aí que eu tenho que fazer o gráfico dessa função. Deixa eu colocar aqui um outro número. 6 não... Vou colocar assim. Pronto, digamos que eu tenho que fazer o gráfico dessa função. Deixa eu só colocar o plano cartesiano aqui rapidinho. Vou colocar aqui o plano cartesiano, só para vocês verem como a gente pode fazer isso de uma maneira mais rápida. Utilizando aqui o método 2, certo? Beleza, ficou em cima, mas aqui eu me lembro. Y é igual a menos 3 vezes x mais 9. Isso é uma função afim, o gráfico a gente já sabe que é uma reta. Então, assim, a gente já sabe de graça o primeiro ponto. O gráfico vai passar no eixo y, ele vai passar no 9. Então, aqui eu já venho no eixo y, que é esse que fica em pé, e marco aqui o 9. Ó. Então, já sei que ele vai passar aqui. Agora eu vou descobrir onde ele vai cortar o eixo x, que é o de baixo aqui, né? Lembrando que aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então, se eu quero descobrir, eu já troco o y aqui por 0 e faço o cálculo, né? Esse 9 positivo eu passo ele negativo. Esse 3 multiplicando, né? No caso, menos 3 eu passo ele dividindo. Jogo de sinal, menos com menos mais, 9 por 3, isso aqui vai dar 3. Então, o valor de x é 3, eu já venho aqui e marco o 3. Então, eu tenho os dois pontos, já posso fazer a reta passando pelos dois pontos. Pronto, tá aí o gráfico da função. Eu não levei mais do que 1 minuto e meio para fazer isso, certo? Então, veja que esse segundo método ele é bem rápido. Então, por hoje é só isso mesmo. Valeu!